Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Alquimia Videocast. Hoje nós estamos numa das séries especiais que a gente tem aqui no nosso canal, que é da série História de Político, né, gente? Eu não poderia perder a oportunidade de trazer um cara que saiu dos bastidores e decidiu ir pro front. Aquele famoso, existe diferença em quem fala de política e quem decide entrar nela, né? A gente acaba admirando esses seres, essas pessoas que literalmente não só levanta a bandeira, mas vai lá e briga por nós, né, gente? Então, assim, vamos conhecer pessoas que decidiram sair da arquibancada e entrar em campos. Vamos falar sobre motivação, desafios, convicção, medos, sonhos, principalmente sobre o que leva alguém a acreditar que pode contribuir para transformar o país. Hoje recebemos ele, gente, nada mais nada menos que o famoso Vão Estudar Henrique Foster, pré-candidato a deputado federal, para uma conversa franca sobre trajetória, propósito, educação, liderança e os bastidores de quem escolhe disputar um espaço na política brasileira. Com vocês, meu convidado de hoje, Henrique Foster. Seja muito bem-vindo a essa mesa. Fala, pessoal, aqui mais uma vez. Mais uma vez. Já conversou sobre muitas coisas por aqui. E hoje, claro, uma nova etapa da minha vida, né? Para oficialmente lançar a pré-candidatura a deputado federal. Olha só, né? Gente, diria que a gente estaria conversando sobre isso. Quanta honra, hein? E levar os motivos também que me trouxeram a essa decisão, né? As ideias que eu defendo. E vocês também conhecerem um pouco mais esse meu lado aí. Já me conhecem bastante em sala de aula, bastante como influenciador. E trazer essa novidade aí para vocês. Henrique, eu fico muito feliz de ter você aqui, principalmente nesse lado de ser um cara que está com toda essa coragem de ir para um mundo onde a gente sabe que é desafiador. Então, eu tenho várias perguntas, que quando você falou, pode mandar. Olha, me candidatei, agora é de verdade, valendo. Foi a primeira coisa que eu falei, já vamos conversar sobre isso, vamos entender este lugar, vamos se preparar, porque assim, a gente sabe dos desafios e não é para qualquer um, assim, né, tomar uma decisão como essa. Vai ser a primeira vez que eu realmente vou parar para conversar sobre esse assunto. Sério mesmo? Primeira vez, tá? Que não honra. teve entrevista até agora, tal. Teve notas, o pessoal falando, tal, como o pessoal do Felipe Mil Grau, o Anderson da NSC, que já colocaram algumas notas falando, tal, mas falar sobre, dar uma entrevista sobre, falar sobre ideias, projetos, é a primeira vez. Tanto que aqui no Alquimia, né, gente, a gente tem da série História de Político, porque assim, eu sou uma ignorante no assunto, mas eu sempre acredito muito no que a gente defende, nas bandeiras que a gente levanta, e quando a gente acha pessoas que se colocam nesse lugar de candidato, com princípios, valores e bandeiras, a gente quer ser o primeiro a defender, a estar junto, a apoiar. Então, assim, nós da Alquimia, eu, como Ellen, né, como uma pessoa que tem essa autorresponsabilidade de entender que política é nosso papel também, né, a escolha, a nossa função é o nosso papel. Então, eu fico muito honrada de poder entrevistá-lo e principalmente apoiar de alguma forma aí e levantar essa bandeira junto com você, tá? Claro. Vamos lá, porque eu tenho algumas perguntinhas aqui para você. E lógico, né, a gente não poderia iniciar esse bate-papo sem antes perguntar como que a política surgiu na sua vida? Vamos lá. Que comece os trabalhos. Vamos lá, gente, vamos conversar então. Eu acredito, sinceramente, que a política surgiu na minha vida primeiro quando eu decidi ser professor. Não existe educação sem política. Então, isso é verdade. Quando a gente fala em política, os 3 pilares, educação, saúde, segurança, a educação está lá. Então, não tem como a gente direcionar, ter um futuro para a educação, se não tiver políticos que, pelo menos, viveram a educação ou entendem sobre ela. E, recentemente, eu cresci muito nas redes sociais. Então, hoje eu tenho mais de 1 milhão de seguidores juntando as redes sociais. E isso começou a chamar atenção do público político aqui de Santa Catarina. E alguns convites começaram a surgir. Então, teve o convite antes, lá para as municipais. Um partido tinha me convidado, inclusive, para ser pré-candidato a prefeito. Foi legal, assim, eu me assustei. Como assim? Mas foi muito legal, assim, o bate-papo e tal, mas meio que o partido não batia com as minhas ideias. Então, o que eu pensei? Não adianta eu entrar num partido que eu não concorde com a maioria das ideias. Agora, recentemente, a partir do ano passado, outros partidos começaram a me procurar. Eu neguei os convites de cara, assim, eu falei, não, imagina, já sou professor, influenciador digital, palestrante, enfim, não tinha espaço para a política. Então, começaram a conversar, vieram atrás, até que um dos partidos foi muito sincero comigo, dizendo que, olha, não é fácil, né? A gente vai te convidar, mas não é algo tão tranquilo assim, e se você não aceitar, não vai ter nenhum professor
para esse cargo, para o cargo de deputado federal. E nos partidos de direita também não. E aí eu comecei a colocar isso na balança, né? Outra que não existe atualmente nenhum deputado federal da Grande Florianópolis. Nós não temos. São 16 candidatos, 16 deputados federais, e desses 16 nós não temos nenhum da Grande Florianópolis. Então, porque eu não sei, não temos nomes adequados, temos, não temos. E dos 16 que estão lá, nós temos um professor, que é o Pedro Zac, que é do PT, e né, eu fui analisar a história dele e tal, pelo que eu vi, assim, ele não dá aula já há um bom tempo, e enfim, é professor, obviamente eu respeito por ser professor, mas eu também não concordo com muitas ideias deles. Por exemplo, agora na UFSC querem fazer uma homenagem para o MST, e a verba está vindo da onde? Da verba parlamentar do candidato, né, do nosso deputado federal. E, enfim, eu acho que tem outras coisas para a gente apostar na educação, outra discussão para trazer. Então, essa minha entrada na política foi novamente para trazer a educação para a discussão, principalmente do centro-direita, né, no campo centro-direita, e trazer um protagonismo novamente. Porque quando se fala em educação, na verdade não se fala em educação. Não se fala. Não se fala. Os professores estão cansados, alunos não estão aprendendo. Então, assim, ó, dá para mudar um pouco. Dá para mudar um pouco essa cara. Então, a minha entrada na política foi por isso, gente. Eu nunca fui nem candidato a síndico, para você ter noção. Tá? Nunca fui. Mas eu tenho certeza que eu construí uma história bonita, uma história legal. Eu fui para a internet, a minha vida ficou um livro aberto. Né, todo mundo podia vasculhar, tanto é que vocês facilmente podem no vídeo meu lá criticar, assim como vocês podem elogiar, assim como vocês podem conhecer o meu trabalho. Então, é isso. Faz parte, né? Eu senti que faltavam representantes também para nossa região e principalmente para a educação. Show. No início você até falou muito de quando a política chegou na sua vida e principalmente na questão das bandeiras da escolha, né, os partidos e tudo mais. Fala um pouquinho sobre essa sua escolha e também sobre as bandeiras que você escolhe levantar diante desse cenário. A escolha, na verdade, o convite veio do partido PSD, que é do prefeito de Chapecó, que vai estar concorrendo ao governo do estado. Eu confesso para vocês, tá, gente? Eu não sou um cara partidário. Então, assim, eu não vou ficar defendendo com unhas e dentes partido nenhum. Porque tem gente boa e gente ruim em todos os partidos. Vocês não tenham dúvida disso. Todos os partidos. Então não adianta ficar apontando para um lado para o outro. Eu não vou ficar passando pano para ninguém que eu não concorde. Então, das pessoas que eu conheci até aqui, pessoas boas. Eu não sei como os bastidores delas, tal, mas todos que conversaram comigo, todos que me fizeram convite, que fizeram aceitar, são pessoas legais. Né? Até então me mostraram ter boa índole e tal, uma história legal. Então, eu vou estar, então, assim, defendendo a minha história. Então, eu não vou estar colocando o meu nome à risca à toa. Eu estou crescendo na internet, da pandemia para cá, né? Vocês puderam acompanhar aí toda a minha trajetória e tal. Então, eu não vou estar jogando o meu nome no lixo, porque a sensação que dá é que quando a gente entra para a política, a gente se suja. Entende? Dá aquela sensação que você está se sujando. Mas se a gente não começar a mudar esse jogo, mudar as peças que são lá, vai continuar igual. Vai continuar se sujando. Então, será que eu sou a solução? Talvez não. Então, encontre alguém que você acha que é a solução. Não vai porque o cara tem mais dinheiro ou que tem um discurso mais pesado, que bate na mesa, mas chega lá e não faz nada. Então, eu prefiro que a gente olhe realmente para isso, para pessoas que têm uma história, que realmente defendam uma bandeira. E claro que a minha bandeira, obviamente, vai ser a bandeira da educação. Óbvio que vai ser uma bandeira assim que eu vou defender com unhas e dentes. Eu já faço isso na internet. Tem vários colegas que não gostam do trabalho que eu faço. Vários colegas. Muitos de vocês criticam vídeos que eu faço, alguma outra situação em sala de aula. Eu acho que muitas vezes vocês pegam até um pouco pesado, assim, na verdade, em algumas críticas. Mas é claro que não dá para todas as aulas fazer coisas diferentes e tal, mas vocês não tenham dúvida nenhuma. Independente se você gosta de mim ou não, eu vou estar lá representando a nossa classe. Eu vou estar lá representando os professores. E eu vou ter uma grande dificuldade, tá? Por eu ter escolhido um partido de centro-direita, vários professores vão olhar, não vou votar em ti porque tu tá na direita. É isso, gente. Eu acredito que a gente pode fazer uma mudança e, inclusive, me torno, na verdade, né, um cara estratégico. Porque vai ser mais um defendendo a educação, de forma diferente. De forma diferente.
Por quê? A gente vai trazer as pautas corretas, né? Então, as discussões que se fazem para a educação são discussões que não fazem sentido. Querem discutir gênero em sala de aula. Pô, os alunos não estão entendendo nem matemática. Não estão sabendo escrever. É o básico, né? Entendeu? Então, assim, ó, da mesma maneira, vamos falar de ideologia de gênero em sala de aula. Eu sou contra o cara que quer, na porta da escola, entregar a Bíblia. E sou principalmente contra quem quer botar ideologia e tal só por causa de bandeiras partidárias. Não existe isso, tá, gente? A discussão na escola tem que ser outra. Vários professores, precisam trazer uma outra mentalidade. Os professores não estão conseguindo dar aula. Os alunos não querem aprender. Então, é questão de mentalidade. É questão de conversa. E, claro, né, valorização e tudo mais, porque a gente sabe como está aí e o que a gente precisa aí para que os professores possam novamente se motivar. Show. Foster, você falou no início, assim, vamos considerar você já como um professor, um cara que influencia através das redes sociais, através da internet, aquilo que você acredita, a educação como um todo. Mas quando a gente vai para esse lugar, você já sabe mais ou menos como é, considerando você um influenciador. Mas quando entra política, a gente sabe que o buraco é mais embaixo, né? Nossa, porque os haters, ele tem tudo quanto é lugar. A gente não vai agradar todo mundo e a gente sabe disso. E não é sobre agradar todo mundo. Mas você tem isso te gera algum medo, alguma preocupação? Porque uma coisa é você ser o influenciador da educação, outra coisa é você trazer a política dentro dessa história e levar isso de uma forma, colocar-se à frente, né? Colocar a cara a tapa, como quem diz, através das redes sociais. Como que está sendo isso para você? Você tem medo disso, das consequências disso? Elin, primeiro que eu tive que conversar com a minha família, porque eu acredito que eu consigo segurar bem o rojão, né? Eu já me acostumei com críticas. Quem está na internet, como eu falei, assim, a tua vida fica um livro exposto. Né? Se eu tivesse algo muito grave na minha vida, com certeza já teria aparecido. Né? Olha o tempo que eu tô lá. É simples, tá, gente? Virou figura pública, tá todo mundo de olho. Né? E muitos pensando assim, louco para que tu pise fora para poder criticar. Então, assim, esperando uma oportunidade. Então, assim, se eu tenho medo, sim, o medo é bom porque ele faz você repensar em alguns caminhos que você vai tomar. Então, sim, eu tenho medo. Eu tenho medo da minha escolha. Mas eu entendo também, e, claro, de novo, né, quem conhece a minha trajetória, a vida é uma montanha-russa. Ela é uma montanha-russa. E nessa montanha-russa, muitas vezes, a gente tem que nós precisamos tomar algumas decisões. Nós precisamos sair um pouco da zona de conforto. Então, não que eu esteja numa zona de conforto, porque nenhum professor está, mas foi na pandemia que eu decidi ir para a internet. Foi a partir dali que eu comecei que virei palestrante. Hoje, um dos principais nomes do Brasil nas palestras. Já palestrei em mais de 10 estados brasileiros. Então, as críticas já surgem. Então, tem muita gente que adora o que eu faço, ama o que eu faço. Assim, tem gente que fala assim, não, o que ele faz não está certo. E está tudo bem. E isso agora vai ser mais frequente. Porque, como eu estou entrando, é mais ou menos como a maioria deve pensar, que eu devo estar escolhendo um lado. Ah, tu é desse lado, então a gente não gosta mais de você. Não, gente, eu vou estar defendendo uma bandeira, eu sei que essa bandeira precisa realmente ser defendida, e outra, eu não me sinto representado por nenhum dos políticos que estão lá. E eu questiono muito alguns políticos, inclusive catarinense. A gente pode realmente mudar essa história e trazer, assim, ó, eu sou, como eu já falei aqui para vocês, de centro-direita, e eu acho que a gente pode ter uma discussão clara, assim. Trazer a educação para a direita novamente, porque dá aquela sensação que a direita abriu mão da educação. É verdade. Não se vê, eu vou em eventos e tal, ninguém fala em educação. Então, assim, eu estando lá, vocês não têm dúvida nenhuma, todo lugar que eu estiver, eu vou estar com Vão Estudar no peito e vou estar mostrando o que a gente realmente precisa. A valorização, o respeito, inclusive a narrativa da educação. Então, assim, a gente precisa fazer essas mudanças. E novamente, te respondendo, sim, gente, eu tenho muito medo, tá? Eu tenho muito medo. Porque eu construí uma história muito linda, muito legal, né? Eu vendi amendoim, eu passei por depressão, e, eu fiz muitas coisas na minha vida, assim, que fizeram eu repensar e pegar novos trajetos. Então, vamos pensar que nesse momento, talvez a política não seria nenhum outro caminho. Mas, como me falaram no meu convite, que política é momento. É verdade. E não se sabe como eu vou estar daqui a 4 anos. Se eu vou estar em evidência, se eu não vou. Então, vamos lá, gente. Vamos testar. E por ser pré-candidato, né? Se os catarinenses achar que eu mereço uma oportunidade, vai ser um prazer poder representá-los. Show. Como diz um bom empreendedor, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, tem. E me fala uma coisa, Henrique. Vamos falar de projetos, né?
Vamos falar um pouco dos projetos que você Boa, essa parte pretende. o pessoal quer saber Que você, você pretende. Porque assim, né? Fala, tá, quais são os projetos? Fala a lista, né? Mas vamos lá falar um pouquinho de projetos, o que você pretende defender? Boa. Assim, gente, eu até anotei alguns aqui, tá? Eu tenho uma equipe agora que está comigo, assim, para levantar, mas, primeiro, né, todos os projetos que valorizam a educação e principalmente o professor. Então, nessa hora, não adianta, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Não, se é um projeto que valoriza o professor, a gente vai estar implementando. Então, ponto. Tá? Isso nem se pergunta. Segundo projeto, isso a nível nacional. O nome do projeto vai ser Quem Passa é o Professor. Não tem mais essa de passar aluno de forma progressiva, tal. Quem passa é o professor. Nós estamos com o aluno o ano inteiro e no final do ano a gente se reúne, faz o conselho de classe, para que ali nós decidimos juntos, em equipe, em colegiado, para ver se o aluno tem condição ou não de avançar. Então, quando o aluno reprova, muitas vezes não é uma punição para ele, é mostrar para ele que ele precisa refazer aquele ano porque ele não conseguiu, né, ele não conseguiu o conteúdo base para os anos seguintes. Então, esse é um que vai ser um dos primeiros que eu vou estar colocando lá. Vários estados já fazem isso, de fazer a progressão automática, né? Então, assim, é mais ou menos que você tirar das nossas mãos a maneira de a gente até motivá-los a estudar. Porque ele fala, vou passar, para que eu vou estudar? Então, para que eu vou estudar? Por isso que a educação está assim. Entendeu? Então, para que eu vou estudar se eu já tenho nota, se eu vou passar de qualquer jeito? Então, isso é um dos primeiros, tá? Nós precisamos mudar. Eu entendo colegas que pensam diferente, mas eu acredito que a maioria, tá? 90% dos professores sabem que é errado passar. Então, existe conselho de classe, a gente se reúne lá, tem condição, temos trabalho para recuperar esse aluno, o conteúdo que ele está perdendo? Porque senão, gente, a gente está levando só o problema lá para frente. Então, o que adianta ele estar avançando e não estar aprendendo? Também entendo que a gente pode fazer projetos onde a escola consiga recuperar o aluno de forma instantânea, né? Fazendo prova de manhã, conseguiu à tarde, mas isso aí é outra história. Mas a gente não pode estar passando ele dessa maneira. Eu também gosto da ideia de liberdade econômica. Tá? Eu gosto dessa ideia, eu gosto da ideia de a gente ter menos impostos, mas aí é uma conta básica, tá? Para a gente reduzir os impostos, o que a gente tem que fazer? Tem que reduzir os custos, óbvio. Então, vamos baixar os impostos, mas continua com os gastos que o Brasil tem? Não faz sentido. Sim. Entendeu? Então, é matemática básica. Para você reduzir os impostos, vocês têm que reduzir os gastos. E é só vocês verem, né? Da forma que está aí, estão rasgando o dinheiro. Então, essa é uma pauta também que quando for colocada, vou defender. Redução da maioridade penal, tá? Com certeza, gente, redução da maioridade penal para 16 anos. E abaixo disso, que os pais sejam mais responsáveis do que já são. Então, por exemplo, eu tenho uma filha de 12 anos. Se um moleque, 16, 17 anos, fizer qualquer coisa com ela, desculpa, tá, gente? Foda-se a lei. Você vai se ver comigo. Entendeu? Assim, é simples, tá? Não existe. Assim, a família que é atingida por um homicídio, por um estupro, a família tem que se sentir, no mínimo, com o sentimento de justiça. E da forma que está, nós não temos esse sentimento. Então, é urgente que a gente faça isso. Agora, é claro que tem casos, né, que, enfim, pequenos portes de droga com um jovem, até porque ele está sendo usado como massa de manobra ali e tal, a gente pode discutir. Mas crimes pesados a gente precisa que ele pague, tá? Precisa que ele pague. Inclusive, alunos com 16, 17 anos que ficam maltratando o professor, batendo em professor, vocês também têm que responder. Tá errado isso. Né? No Brasil, a gente tem muito mais professoras na educação básica que no ensino superior. Então, essas professoras passam por assédio todos os dias, elas passam por violência psicológica, violência física e muito cometido por adolescentes. Então, isso vocês também têm que responder. Muito. Outra coisa que eu notei aqui para passar para vocês, de volta ao lar. Esse é um projeto legal. Nós temos um problema hoje, principalmente nas grandes cidades e nas capitais, que são os moradores de rua. Então, quando eu falo de volta ao lar, o morador de rua ele veio de alguma cidade. O morador de rua ele tem parentes. Então que a gente vá atrás da cidade, claro, dos seus parentes, dos seus conhecidos, para que eles ajudem ele voltar para a sua casa, para o seu lar. Que meio que eles se tornem também responsáveis por aquela pessoa que está morando lá. É claro que existe a lei de ir e vir, mas, por exemplo, a minha filha de novo, ela não pode sair sozinha hoje em São José. Porque se ela vai até o mercado, ela encontra 2, 3 moradores de rua no meio do caminho. Não faz sentido, gente. Então, a gente está tirando a liberdade de outras pessoas de ir e vir
né, com esse discurso que não. Então, assim, é realmente sentar e fazer a discussão, porque da forma que está, não dá. Você vai em São Paulo, por exemplo, a Cracolândia, é ridículo. Entendeu? Então, assim, e me fala assim, um projeto que foi feito para que acabasse com isso. Não tem. Então, tem que trazer para a pauta. Tem que trazer para a pauta para a gente realmente conversar. Vamos lá. Tem muitos projetos. Ellen, assim, ó... Vamos, mais um, e aí depois a gente... Assim, eu vou deixar até os outros para a gente conversar depois, mas vocês não tenham dúvida nenhuma, tá? A minha principal bandeira vai ser educação. Não é projeto, não seria nem meu poder fazer isso, mas em Santa Catarina nós temos uma defasagem muito grande para vagas em medicinas e universidades públicas, porque nós temos apenas uma universidade que tem o curso de medicina. Pública, claro, né? Não estou falando das particulares, que é a UFSC. E ela tem apenas 3 cidades que fazem isso. Comparado a outros estados do Brasil, nós temos temos pouquíssimas vagas para medicina, então o aluno, muitas vezes até de renda baixa, não tem oportunidade, que ele não vai ter dinheiro para pagar depois. Até o governo do estado fez um programa chamado Universidade Gratuita, onde eles disponibilizam vagas em universidades particulares para determinados cursos. E um deles é o curso de medicina, mas isso não abrange todo mundo. Então seria muito, para mim, na minha opinião, né, muito mais fácil a gente ampliar, inclusive trazendo verbas para o estado, conversando inclusive até com o governo do estado, para que a UDESC tivesse seu curso de medicina, ou que a gente federalizasse a FURB lá em Blumenau, para que a gente aumentasse esse leque de opções e tivesse mais vagas para a medicina de forma pública, de forma federal. Show. Inclusive, você falando sobre a bandeira da educação, que é algo que você vai defender muito, né? Você já falou um pouco, mas a gente trazer um pouco de profundidade. O que você acredita que ela precisa para que essa bandeira ela seja literalmente destacada, assim? Assim, gente, ó, vou até olhar para vocês assim para falar do coração, tá? Eu dou aula na rede particular. E só que é o seguinte, depois que eu virei palestrante, eu comecei a rodar todo o Brasil e conhecer vários professores. E eu conheci professores maravilhosos, professores que realmente têm vontade de fazer algo diferente e tal, mas a sensação que nós professores temos é que vocês, sociedade, vocês largaram a nossa mão, entendeu? Vocês estão jogando os filhos lá, as crianças lá, os adolescentes, ó, se vira. Então, nós temos que ensinar conteúdo, nós temos que educar. Tá? Nós temos que educar essas crianças, nós temos que trazer os bons exemplos. Tá pesado para nós. Então, assim, se vocês não nos ajudar a mudar essa narrativa e mostrar a importância do professor, não existe futuro sem educação. E sem a ajuda de vocês, não teremos futuro, infelizmente. Então, a primeira mudança é a mudança de mentalidade. É a mudança de mentalidade. Vocês olharem para os professores novamente com carinho. Vocês nos dão esse respaldo. Ah, mas tem professor que faz coisa errada. Tem, gente, mas não é a maioria. Mas assim, ó, nem perto da maioria. Tá? A gente não vai ficar passando pano também para professor que faz coisa errada, para professor que não faz o bom trabalho, para professor que não gosta de dar aula. Ninguém vai ficar passando pano para esse tipo de professor. Mas a maioria dos professores são bons professores. Estão lá porque realmente querem fazer algo diferente, mas não conseguem. Entende? As crianças, os jovens não conseguem, não deixam ele dar aula muitas vezes. Então a gente precisa, primeiro, que a sociedade volte a abraçar a educação, que a sociedade olhe novamente para a educação, que ajude os professores, que ajude a escola. Porque assim, Ellen, vamos lá. É bom a gente ter uma boa estrutura para a sala de aula, tem ar-condicionado, tem uma cadeira, claro que sim. Uhum. Mas isso ainda não está resolvendo. Porque o problema está vindo da mentalidade, a forma que eles estão entrando em sala de aula. Verdade. Então, o professor ele precisa desse abraço, Outra, todo mundo fala que professor ganha mal. Todos. Se eu te perguntasse agora o que tu acha dos salários dos professores, poderia melhorar. Pô, se o Brasil inteiro acha que poderia melhorar, vamos melhorar, ué. Só que eu entendo que para melhorar aqui a gente vai ter que tirar de algum outro lugar. Reduzir gasto, fazer o quê? Não sei. Então a gente vai ter que botar no papel e realmente discutir isso novamente. Sim. Porque vai chegar no momento, tá? Da forma que está indo a educação, que nós vamos precisar zerar a educação. Vamos sentar agora. Como é que a gente vai fazer a partir de agora? Entendeu? Como é que vai ser a sala de aula a partir de agora? Quem não for mais que tá cansado pro aluno, né? Tá cansado pro professor, não tá dando certo, gente. A sociedade não tá abraçando. Então, assim, ó, nós viramos babás dos seus filhos, é isso. Diante desse cenário que você está contando, o que você acredita que o político pode contribuir? Vamos lá, o primeiro, tá? O político, ele tem que dar o bom exemplo.
ele tem que ser o exemplo, porque ele foi escolhido para representar a sociedade. Ele, queira ou não, ele representa um grupo de pessoas, então ele tem que dar o exemplo. Então ele tem que ser um cara com boa índole, né? Se eu fosse político, né? Não sou político, tá, gente? Eu sou professor. E mesmo assim, tá? Eu visito um monte de escola. Visito, assim, muitas escolas aqui em Santa Catarina. Claro, sou contratado por prefeituras em alguns lugares, mas quando eu vejo que alguma escola precisa, eu vou lá de forma voluntária. Nem falo isso porque senão todo mundo vai querer me contratar de forma voluntária, né? Mas vamos lá, os políticos têm que dar o bom exemplo, tá? Tem que dar o bom exemplo. Segundo, tá, gente? Existe a tal da verba parlamentar. Verba parlamentar. Pô, tem cara dando verba parlamentar para estádio de futebol. Entendeu? Como eu falei aqui, querem fazer um monumento do MST no meio da UFSC ali, com 200 mil reais. Pô, será que esses 200 mil reais não poderia ser usado numa escola? Não poderia ser usado para algo melhor? Entende? Então, é o olhar, é o carinho que vocês têm que ter pela educação. Então, o político, defender projetos que valorizem o professor. Quando eu falei aqui que todo mundo reclama do salário do professor, se eu for na rua agora fazer uma enquete lá, o que você acha do salário do professor? É baixo, é baixo, é baixo. Tá, você melhoraria o salário do professor? Com certeza o pessoal vai dizer que sim. Pô, então, vamos lá, pô. Vamos chamar os representantes, vamos dizer, a gente precisa melhorar. Aumentar 100 reais? Não, né? Vamos fazer um novo projeto e vamos mostrar que a gente pode fazer diferente. Então, sim, eles podem participar dessa maneira. Então, eu acho que o político ele tem que ter esse olhar. Segundo, tá? Nós precisamos trazer números, na verdade. De cada 100 crianças hoje que entram na escola, 85 vão para o ensino médio e apenas 20 concluem todo o ciclo de educação, tá? Concluindo o ensino superior. Superior, o técnico e tudo mais. É pouco, tá? É pouco. Então, nós somos carentes em vagas em alguns cursos específicos. Um deles é o curso de medicina, principalmente no nosso estado, tá? Tá em defasagem, porque nós temos vários cursos particulares. Mas, Ellen, 13 mil reais em mensalidade. 13 mil reais. Tu tá decidindo quem vai ser médico e quem não vai. Entendeu? Então, assim, ou a gente abre vagas públicas ou esquece. Entendeu? Então, assim, é pensar de forma estratégica. Porque também não adianta tu ficar abrindo aqui, vou abrir agora 1000 cursos aqui em Santa Catarina. Mas daí tu chega no lugar não tem, pô. Tu vai fazer uma engenharia da pesca em Lages? Entende? Não faz, tem que ser estratégico. A gente tem que sentar e fazer de forma estratégica. Qual que é a necessidade da região? Entendeu? Quais cursos está precisando aqui? Qual que é a necessidade do lugar? E não só daquele momento, mas também pensar no futuro. Então, por exemplo, tem cidades aqui que tem um potencial enorme para o turismo, mas não tem uma pessoa lá que entenda do turismo. Então, vamos levar e fazer isso de forma estratégica. Então, eu penso, tá, gente, que o político ele teria, né, esse poder. Mas, na verdade, a maioria quer lacrar, a outra tá nem aí para educação, porque criança não dá votos, jovem não dá votos. Pior, né? Entendeu? E na universidade acham que todo mundo é esquerda e tal, e não é bem assim. Aproveitar que a gente está falando de político, fala 2 que você admira. 2 que eu admiro. Ó, eu vou pegar locais, tá? Eu gosto muito da prefeita de Canoinhas, Juliana Maciel. Na verdade é ex-prefeita, né? Ela é uma querida, assim, e foi uma das prefeitas mais jovens de Santa Catarina. Ela fez um trabalho bem aguerrido lá. E outro, aqui de Florianópolis, o Ricardo Pastrana. Ele é vereador. Só que ele é guarda municipal também, e ele tá todos os dias ali, ó, com a farda, tal, trabalhando, e à tarde ele vai para as sessões ali na Câmara. E é um cara, assim, que não abandonou aquilo que ele fazia. E a gente conversando, a gente tem um perfil muito parecido, né? Porque no momento que eu estou na internet, palestrando e tal, eu já poderia ter largado a sala de aula. E, claro, por que eu não largo a sala de aula? Primeiro, porque eu gosto de estar lá. Eu gosto de me incomodar, eu gosto da sala de aula. Podem criticar por isso, eu gosto de estar em sala de aula. Segundo, que se eu saio de sala, eu perco a conexão com a educação. É verdade. Quando eu subir num palco, o professor vai olhar para mim e falar, pô, mas a primeira oportunidade que você teve, você saiu da sala de aula. E não, tá, gente? Eu não saí da sala de aula. E terceiro, que eu quero estar acompanhando a geração para continuar me conectando. Porque senão eu também fico desatualizado com a geração que está vindo. Então eu não quero perder essa conexão com eles. Show. Aproveitando ainda, falando sobre, né, suas preferências. 2 deputados federais que você não quer ser. É difícil falar, né? Falar bem é legal. Vamos falar mal agora. Eu vou citar um aqui que... assim, eu não vou falar mal de ninguém, porque nós vamos ficar batendo na mesa e tal. Eu não tenho esse perfil. Então, né, não esperem isso de mim. Mas esperem um cara respeitoso que sabe se posicionar
e que sabe colocar bem suas ideias. Sabe o que quer e o que não quer. Mas alguém que eu não seria de jeito nenhum, né? O perfil que eu não seria. O Janones. Eu não lembro o partido do Janones agora, mas eu acho ele assim, ó... enfim, não gosto da forma que ele fala, eu não gosto das posições dele na internet, a forma que ele se comunica, não acho ele um bom parlamentar, tá? Não gosto. E outro que tá com ele, inclusive, tá? Eles estavam fazendo outro dia passinho juntos, que era o Lindenberg Faria. Também, assim, ó, não gosto da forma que ele faz. Recentemente teve a CPI do INSS e ele fez uma acusação contra um outro parlamentar que se mostrou infundada. Então, eu acho que ele joga muito sujo, tá? Muito sujo. E assim, ó, antes que vocês falem, mas na direita, também na direita tem gente que é barraqueiro também, que não deveria nem estar lá, tá bom? Só fica dizendo que é direita e tal, mas na hora de fazer alguma coisa realmente direita, não faz. Então, mas esses dois aí foram os dois que vieram na cabeça, eu não esperava a pergunta, né? Mas assim, o Janones, para mim, se fosse botar numa régua, assim, seria o primeiro que eu falaria assim, não, esse eu jamais seria, não concordo e, enfim, não faria nem nada perto do que ele faz. Quais dificuldades você acredita que vai enfrentar na campanha? Gente, nós estamos na pré-campanha, tá? Nem teve convenção ainda, tal, então aceitei o convite. Então hoje eu sou pré-candidato a deputado federal pelo PSD, mas sobre as dificuldades, eu começo primeiro, que eu não sou um político, então eu tô fora do jogo. Eu não tenho, por exemplo, apoio de vereadores na cidade, eu não tenho apoio de prefeitos em cidades. O apoio que eu tenho real é a minha rede social. Caraca! Assim, ó, para vocês entenderem, tá? Eu sou um cara fora da política. Então, eu não sei, por exemplo, se eu vou ter aquela verba direcionada aos candidatos, tá? Provavelmente vai ter, eu não sei o valor, tá, gente? Então, assim, eu tenho sim a minha equipe, mas que já trabalha comigo, editando meus vídeos e tal. Então, o meu time vão ser vocês, que não gostam de política, não gostam de político, mas... né, talvez enxergue em mim uma mudança, alguém que te represente. Então, esse vai ser meu time. Então, as pessoas que gostam de mim, que olham assim, pô, o trabalho que ele fez até aqui, olha que legal, olha que história massa que esse cara tem, serão as pessoas que vão trabalhar para mim. É isso. Então, acho que a maior dificuldade é essa, tá? Não ser da política, porque quem já está lá tá com uma máquina toda na mão. Aí, o que eles fazem? Assim, eles vão atrás de líderes comunitários, entende? E aí os líderes comunitários, não que vendem, né, mas começam a usar a sua autoridade para vender as outras autoridades. Quando eu falo venda, eu não estou falando de dinheiro, tá, gente? Então, por exemplo, se eu chego para vocês e falar assim, a Ellen é uma pessoa super legal. Ellen é legal, porque se você gosta de mim, você vai acreditar que ela é uma pessoa legal. Então, é isso que acontece. E quem vai fazer isso por mim? Eu. Então, pode ter certeza, tá? Eu vou passar, vou fazer aquela campanha franciscana, caminhando pelo estado inteiro. Sim, gente, eu vou... Vai eu, mais uns 2, 3 assim, ó, e conversar com as pessoas, apertar a mão, falar, ó, tá aqui. A moda antiga, famosa caseira. E assim, se o pessoal achar, se o catarinense achar que eu mereço uma oportunidade, aí eu vou tá correndo muito atrás para tá representando bem nosso estado. Vamos aproveitar então essa oportunidade de entender um pouquinho e conhecer um pouquinho mais do Foster no sentido da visão da política, né? Então, o que mais atrapalha o país hoje, na sua percepção, naquilo que você acredita? Corrupção, incompetência ou ideologia? Nossa. Toma. Tu repete as 6 opções? Corrupção, incompetência ou ideologia. O que mais você acredita que atrapalha o país hoje? A corrupção, ela tá já... parece assim, gente, dá até vergonha, tá? Parece normal, né? Parece normal. Nossa. Não, parece normal. Virou um normal. Não, virou normal. E sabe qual é o pior? O pessoal vai escolher corrupto ainda. Sabe do histórico, sabe de tudo que fez. Pô, a gente não percebeu que se renova de 4 em 4 anos. Aí nós ficamos assim, ó, a vida inteira reclamando de político e coloca os mesmos lá. Só que, claro, agora vendo como funciona o jogo, dá pra entender, né? Tem uma máquina na mão, né? Um exército trabalhando para eles, então eles não precisam nem ser bom. E assim, até fugindo da pergunta, para vereador, deputados, tal, basta tu agradar 1% da população. Que loucura, né? Então, assim, tu pode desagradar 99%, mas se aquele 1% tá contigo, você tá eleito. Então, por isso que muitas vezes você fica pensando, né, como se tem aqui um Janones da vida, como é que um cara desse consegue se eleger?
É isso, porque bate na mesa, fala grosso, e aí 1% acha aquilo legal, vai lá e coloca o cara. Tá? Mas assim, gente, a corrupção, a corrupção mata, tá? A corrupção, ela dói, assim. A incompetência, eu não acho que é o pior, mas é um mal também, assim, que Acho que ela um mal, influencia a assim, ó, corrupção, né? terrível. Porque a política são representantes, Uhum. né? Então, por exemplo, eu posso representar bem os professores, o cara pode olhar para mim e falar assim, pô, ele é catarinense. Ele é um cara que me representa, porque quando ele vai palestrar nos lugares, ele fala bem de Santa Catarina. Pô, ele é influenciador digital, ele fala pro jovem fazer boas escolhas, então ele pode talvez me escolher como influenciador digital. Então, assim, ó, é um nicho que tu vai representar. Então, pô, tu vai escolher um cara que é incompetente, sabendo o que tu precisa pra ti, não faz sentido. Acho que a incompetência abre brecha pra corrupção, né? E assim, eu não falo nem de pessoas simples, tá? Não falo nem de pessoas simples, porque a gente pode ter pessoas simples lá. A gente pode ter. Elas vão Total. representar um público e ela vai brigar por esse público. Mas não seja incompetente, né? Pô, vai lá e assim, realmente, vá atrás e monte uma equipe capacitada, porque tu é um representante, mas quem vai estar contigo pode ser um cara capacitado. Uhum. Não por longe, tá, Ellen? Quantos empreendedores tu conhece que não têm o ensino médio completo, que talvez tenham apenas o ensino fundamental, E que são começaram empresas bem-sucedidas. com uma força de vontade e foram atrás de peças que complementassem, que daí sim tem o Exatamente. estudo. E a política pode ser a mesma coisa. Então, você pode escolher um representante para você que não tenha muito conhecimento, mas monte uma equipe capacitada. Sim, pô, que legal. Total. Que legal. Mas aí vai lá, bota um monte de amigo, entende? Vem as rachadinhas da vida aí. Então não dá, tá, gente? Porque daí tu coloca um cara lá que só tá pensando no dinheiro, tu esquece o resto. Pô, uma escolha sua. E qual que era o terceiro? É ideologia. A ideologia. Junta tudo, gente, é um pacote, né? Assim, ó, hoje, né, tá dividido, claro, tá bem clara essa divisão entre PT e PL. Então, assim, quem tá no PT olha para os outros partidos, que esse é ruim. Quem tá no PL, todos os outros, nenhum presta. Mas o PT e o PL não batem. Eu não quero o PT lá novamente. Eu acho que nós temos outras opções. Pô, o PT tá, há quanto tempo tá no poder? E quando a gente fala nessa forma de desvalorização intelectual que está a educação, obviamente o PT faz parte disso. Claro que sim. Ou vocês acham que olha, bota assim no papel os anos e quanto tempo que o PT está lá? E veja se a educação melhorou ou piorou. Aí você vai dizer que abriu isso, aquilo tal. Tá, mas, pô, conversa com o professor. No Brasil, nós gostamos muito do nós contra eles. Então, por exemplo, eu torço pro Avaí, então o cara do Figueirense não presta. Sou flamenguista, então nenhum outro presta. Então, e quando os políticos estão lá, o que eles mais querem é fazer esse racha. Eu tô desse lado, eu tô desse. Por quê? Porque daí toda a população vai ter que escolher um lado. E quando você tem que escolher um lado, fala assim, eu vou votar nesse partido, porque ele briga com aquele. Então parece dois times de futebol. Entendeu? Então, por exemplo, eu tô no PSD, que é um partido centro-direita. Pô, é direita? Tu acha que só o PL vai ser direita? Só o PL fala de direita. Não tem cara no PSD que presta. Entendeu? Nossa, imagina. Agora, é claro, vamos pensar assim, no lado da esquerda. Pô, será que todo mundo que tá na esquerda não presta? Eu não concordo, tá, gente? Eu não concordo, assim, com a forma que eles falam da família. Eu não concordo com a forma que eles falam da própria educação, com a forma que eles tratam a segurança pública. Eu não gosto. Não gosto, isso não bate com aquilo que eu penso, com aquilo que eu fui criado. Então, sim, eu não concordo com isso. Por isso que eu olho para o outro lado. Agora, achar que o outro lado é perfeito, que isso? Quem somos nós? Entendeu? Então, se eu entrar lá, tu não tenha dúvida nenhuma, tá? Eu vou brigar, claro, né, pela educação, como eu já falei aqui para vocês, assim, ó. Mas se precisar apontar o dedo para alguém que está fazendo coisa errada do lado que eu estou, mas não tenha dúvida que eu vou apontar na hora. Posso até estar aqui, se procurar na minha rede social, eu peguei um senador catarinense do PL que chamou Ana Campaiolo de professorinha. Ela é só uma professorinha. Cara, eu fui lá assim, ó, eu sinto só mais um abobado aí falando da educação. Uma MC Pipoquinha que falou que ganha 70 mil reais no palco e o professor não ganha 5 mil dando aula. Então, assim, ó, nós temos que brigar contra isso, independente de qual lado. Então, essa briga, essa parte ideológica aí, é perfeito para eles, fazer o nós contra eles. Porque daí, um cara do bem, às vezes, que fica ali mais ou menos do centro para um lado, do centro para o outro, é um cara que, não quero, porque ele não tá em lado nenhum. Entende? Então, assim, ó, isso quebra muito o Brasil, quebra muito. Mas, gente, nós precisamos renovar a política e de 4 em 4 anos a gente tem essa oportunidade. É verdade. Nós temos essa oportunidade de 4 em 4 anos. Então, assim, ó, que não seja eu, mas assim, bota alguém novo lá. Dá esperança, pelo menos. Porque senão vai continuar igual. Tá tudo emparelhado já. Aí tu vai lá e coloca igual. É os mesmos resultados. Aí vai ficar reclamando a vida inteira.
Tá, e me fala uma coisa. Você acredita que as emendas parlamentares fortalecem ou enfraquecem a democracia? Ó, a emenda parlamentar, ela deveria fortalecer, porque ela torna o dinheiro mais democrático. Aham. Então, por exemplo, eu, como um representante de uma certa classe, eu vou ver o que aquela classe está precisando e talvez eu possa investir. Me falha a memória, tá? Mas vou chutar um número aqui. Que o deputado federal, ele tem por ano 33 milhões de verbas parlamentares. Então, pô, vou botar esses 33 milhões no campo de futebol? Não faz sentido. Exatamente. Numa homenagem para o MST na UFSC, não faz sentido. Entende? Então, assim, o bem utilizado, ele deixa democrático o dinheiro. Ele leva para onde precisa, ele pode levar para um hospital, ele pode levar para uma reforma numa escola, ele pode fazer uma quadra numa comunidade, então ele pode fazer bons projetos. Mas quando tu falou em incompetência, lembra da incompetência? Sim. Essa incompetência quebra o Brasil? Sim, gente, tu bota um dinheiro desse na mão de incompetente. Na mão de quem não sabe o que fazer com o dinheiro, né? E aí ele acaba sendo influenciado. Então, tu bota na mão de incompetente corrupto, não dá. Aí ele quebra. Exatamente. Mas a ideia da verba parlamentar, na minha opinião, é uma ideia boa. Porque deixa o dinheiro mais democrático. Então, tu não depende de uma pessoa para saber onde que tem que colocar o dinheiro. Tem várias de olho, ó, eu preciso de tal projeto, eu preciso de dinheiro para esse projeto. Pô, projeto bom, tomara. Que a gente consiga chegar nesses lugares. Agora, bota na mão de incompetente ou de corrupto, já era, né? Eles, óbvio que vão dar um jeito para estar desviando ou fazendo qualquer outra coisa. Alan, fica a dica, hein? Tá, e me fala uma coisa. O Congresso Nacional representa de fato a população brasileira ou representa interesses específicos? Gente, assim, ó, quando a gente vai escolher alguém para votar, eu tô falando como professor e como Henrique, tá? Esquece que eu sou pré-candidato ou coisa do tipo. A gente deveria escolher, nós deveríamos escolher pessoas que nos representem. Então, eu entendo muitas vezes tu escolher alguém da sua comunidade, alguém do seu município, alguém do seu estado, tu fala assim, pô, eu conheço essa pessoa, ela vai me representar. Então, a ideia era representar o povo, né? Mas aí o que acontece? A gente escolhe um representante lá, muitas vezes esse representante não é um representante tão bom, só que daí ele cria uma estrutura, ele cria um time e meio que ele cria um sistema perpétuo, assim, ele vai estar sempre lá. Ele não sai mais de lá. Por quê? Ele tem a máquina na mão. Tem muito dinheiro para fazer propaganda, ele tem muito dinheiro para ir atrás de representantes comunitários. Esse cara nunca vai sair de lá. Então, ele sendo bom ou ruim, ele vai estar lá. Defendendo o quê, na verdade? Os interesses de quem? Não tenha dúvida, tá? Os interesses dele. Tá? Os interesses dele. Então, o Congresso deveria representar a população. Mas eu acho que pelas nossas más escolhas, pelas nossas más decisões, ele acaba representando os interesses pessoais, infelizmente, tá? Infelizmente. Acaba predominando, né? E daqui a 4 anos, eu tenho certeza que eu vou estar eleito, eu vou poder vir aqui para vocês e falar, né, a minha visão e o que eu fiz. Show. Inclusive, a propósito, me fala uma coisa, você acredita que tem chance? Eu tenho chance. Gente, assim, ó, o cálculo que eu faço é que eu preciso de entre 100 mil e 120 mil votos, né, para eu estar lá. Se eu tivesse em outro partido, por exemplo, enfim, não vou citar nomes aqui, mas se eu tivesse em outro partido, talvez eu precisasse de menos votos, tá bom? Mas entre 100 mil e 120 mil eu consigo. A minha rede social hoje, o meu Instagram, ele deve ter... Deixa eu até falar para vocês aqui, que quando vocês veem essa entrevista vai estar um pouquinho mais já. Vai estar um pouquinho mais. Mas está em 806 mil seguidores. 806 mil seguidores. Desses 806 mil seguidores, vamos colocar que de 10 a 15% são catarinenses. E que eu tenho, então, em torno ali de entre 80 e 100 mil seguidores de Santa Catarina. Você não acha que todo mundo que me segue me acha o cara, ou gosta de mim, ou acha a minha aula sensacional? Não. Tem várias pessoas que me seguem justamente por não gostar de mim. Então, se eu olhar só para minha rede social, eu não ganho. Mas aí eu tenho outros parâmetros, né? Quando eu viajo nas cidades, quando eu palestro nas cidades, quando o pessoal realmente me conhece e conhece a minha história, eles gostam. Eles entendem o que eu estou fazendo. Eles entendem a história que eu criei, eles entendem, né, tudo que eu faço, a forma que eu olho para a educação, a forma que eu defendo a educação. Então, quando eles olham para a minha história, eles acreditam. Então, te respondendo, sim, eu tenho muita chance. Show. Muita chance. Porque eu vou nos municípios e eu tenho absoluta certeza, nos 45 dias de campanha eleitoral, eu vou apertar a mão de 100 mil pessoas.
Mas certeza, tá, gente? Eu vou apertar a mão 100 mil pessoas e provavelmente se você é de Santa Catarina, você vai me ver na sua cidade, tá? Ou alguém que seja 99 comigo. mil. É Boa. isso aí. Tá? Então, assim, ó, eu tenho certeza que eu tenho muita chance, tá? E eu vou atrás. Inclusive, né, o pessoal tá falando pouco e tal, mas muitos já me chamam de a novidade da política catarinense. Ó, que legal. A novidade. Porque é um cara completamente fora do jogo, um cara que não tem um histórico político, nunca precisei de política pra Isso é nada. bom, né? Traz uma inovação, Nada, um olhar nada. diferente, sair da bolha. Não, mas assim, ó, Sou muito a favor. completamente, tá? Eu cresci na rede social por mérito meu, tá? Mérito meu. A minha palestra eu construí por também mérito meu. Então, assim, é uma história muito eu. Agora sim, eu posso devolver para a sociedade tudo isso que eu conquistei. E não era momento, Telen. Conversando com alguns colegas, eles assim, pô, Henrique, não entra agora, tá? Não entra, assim, não entra. Tu tá crescendo, cara, tu tá aparecendo no Brasil inteiro e tal. Eu não vou mudar esse meu jeito. Não vou mudar. Até porque eu vou trazer uma discussão interessante, que é a discussão da educação. Né? E fazer a direita novamente falar sobre educação. Acredito que, independente dos resultados, a gente sempre se fortalece mais, né? Mas eu não tenho dúvida disso, tá, gente? Não é sobre o resultado final, é sobre o que você se transforma, o impacto que você causa, o que você gera no percurso e na trajetória, né? Sim. Então, eu acho isso muito positivo, te conhecendo um pouco, conhecendo tudo que você vem construindo e a decisão que você tomou de, pelo menos, tentar, eu acho que só tem a fortalecer. Sim. Então, no final das contas, a gente só tem a ganhar, né? Assim, ali, ó, não vou citar nomes aqui, tá, gente? Mas 2 situações já, que eu fui convidado para palestrar. A minha palestra, ela tem um valor, tá? Eu sou contratado por empresas particulares, eu sou contratado por prefeituras, já fui contratado pelo Sebrae. Então, assim, eu palestro e é algo profissional. Mas eu também faço muito trabalho voluntário. E desses trabalhos voluntários, de chegar nas escolas, tal, conversar com a direção, eu sempre vou na escola por convite, tá? Sempre por convite. Então não vou lá, eu vou lá para me aparecer. Não, me convidaram, vem cá conhecer na escola. Eu pego e vou. Principalmente se for em Santa Catarina. E num desses bate-papo com os alunos, eu programei tudo, tá? Deixei tudo bonitinho, adaptei para o público presente e tal. Fiz os slides, botei 6 vídeos para apresentar para eles. Aí, um dia antes da apresentação, professor, a gente não tem projetor. A gente não tem projetor assim, porra, legal, né? Aí assim, tá, e agora? Assim, tá, daí eu entrei em contato com, né, o pessoal da secretaria e tal. Enfim, não deu tempo de organizar a estrutura. O que eu fiz? Comprei 10 cartolinas e as frases impactantes já têm a característica do vão estudar no cartaz e coloquei nos cartazes. As frases, nem parecia. O pessoal que tava lá, os alunos e tal, eles nem sacaram, na verdade, que faltou. Entende? Então, assim, a gente precisa de mais professores na política. Porque nós temos a capacidade do improviso, nós temos a capacidade técnica, nós nos damos com o público, entende? E, só que, claro, nessa divisão ideológica aí, meio que afastou vários professores, né, da população. Porque muitas vezes dá a sensação que o professor não está enxergando o que está acontecendo. Ou, muitas vezes está enxergando, mas fala com soberba. Parece que só o que ele fala é correto e que todo mundo está falando é errado. Então dá essa sensação que o professor nunca fala de igual, fala o simples para a pessoa entender. Não, eu sou o professor, então eu que sei. Tem vários que fazem isso. Aí no fim a classe ela passa a ser taxada dessa maneira. E o que não deveria, né? O que não deveria. Olha só, Henrique, se eu pudesse eu ficava aqui, porque assim, é assunto para mais de metro, né, gente? Ainda mais nesse lugar. Mas assim, eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas. O que você falaria para o público que está te assistindo, principalmente na íntegra, quando se trata dessa sua candidatura, dessa sua iniciativa, dessa sua coragem, né? Vamos colocar assim. Boa. Gente, eu sou o Henrique Foster, professor, influenciador, palestrante e fui convidado a ser candidato a deputado federal. Aceitei o convite pelo partido PSD. Então hoje eu sou pré-candidato a deputado federal. Aceitei esse desafio principalmente para representar a educação no campo centro-direita, trazer a valorização novamente para o professor, com uma discussão um pouco diferente, trazer aquilo que realmente interessa para dentro da escola. Eu já estou viajando esse Brasil inteiro aí, dando palestras e tal, vou continuar. Esse trabalho que eu estou fazendo está sendo muito legal, muito impactante. Levo esperança para alunos, levo a forma de se conectar entre aluno e professor e pretendo fazer isso agora a nível nacional. A nível onde a gente consiga realmente trazer a educação novamente para o lugar que ela nunca deveria ter saído. Aquele respeito, mudar a narrativa da população quando se fala em professor. Então, é isso, gente. Vou estar brigando aí. Vocês viram alguns dos projetos que eu falei aqui nesse podcast maravilhoso. E mais para frente, né?
mais pra frente, não pode ser pedido voto agora, nem parte disso, mas eu vou mostrar pra vocês que talvez eu mereça uma oportunidade. Show. Então, é isso. Siga nas redes sociais aí, veja meu trabalho e podem contar comigo aí para o que for preciso. Esse é o nosso candidato a deputado federal, gente. Pré-candidato. Pré-candidato, verdade. Vamos corrigir. Aqui a gente entrega mais uma série, História de Política, e o que eu posso deixar para você nesse final desse episódio vote consciente, né, gente? Então, assim, é muito fácil apontar, reclamar da política, mas aí na hora de fazer a nossa parte, a gente quer dar uma disfarçada, né? Então, vamos ter autorresponsabilidade. Esse é um ano de decisão, e aqui eu entrego para vocês mais uma história, e eu fico aqui nos bastidores com o Henrique Foster, a gente conversa mais um pouquinho, enquanto isso, vai lá nas redes sociais e aproveita para conhecer um pouquinho mais da história dele. Beijo no coração de vocês e até a próxima!